Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E antes de eu começar esse relato, eu aproveito e indico para vocês também assistirem a parte 1 dessa história, que é o vídeo A Dupla de Lobisomem. Agora então, vamos para a segunda parte dessa história, que é do Sr. Luiz. E isso aconteceu com ele na cidade de São Leopoldo, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Nessa época, que foi no ano de 2002, o Sr. Luiz tinha 29 anos. E tudo começou assim. Nesse tempo, eu trabalhava de ajudante em uma fazenda grande da minha região. E também eu dormia nesse serviço, pois nessa propriedade tinha algumas casas feitas para os funcionários. Mas o que ocorreu certo dia é que o dono da fazenda comprou uma remessa grande de porcos. E com isso o capataz foi atrás de alguém para aumentar o tamanho do chiqueiro e arrumar o cercado de madeira da propriedade. Então, com os dias passando, o caseiro da fazenda conseguiu arrumar dois homens que eram irmãos para fazer essa cerca de madeira e aumentar o chiqueiro. E assim esses caras chegaram no meu serviço e começaram a trabalhar. Mas logo também eu fiquei sabendo que esses dois irmãos estavam fazendo serviço de pintura em uma obra no centro, em que eles já tinham terminado aquele serviço e já iriam voltar para sua cidade. Mas o capataz da fazenda conseguiu ainda contratá-los. Depois disso, o tempo foi passando. E até que aconteceu algo, pois o caseiro da fazenda, que também era o capataz, contou aqueles porcos e viu que estava faltando dois. E ele veio me perguntar se eu sabia alguma coisa sobre o sumiço desses animais. Eu disse que não sabia, pois tinha chegado mais de 100 porcos na fazenda que o patrão comprou. E nisso eu contei também aqueles suínos, e vi que realmente sumiram dois bichos desses. Com isso acontecendo, o capataz falou para eu ficar de olho naqueles dois irmãos que estavam trabalhando na cerca, e que eles não pareciam ser boas pessoas. Mas certo dia chegou um amigo do caseiro aqui na fazenda, e esse cara passou a tarde inteira com nós. E esse homem nos contou uma coisa estranha. E ele estava voltando de uma pesca na madrugada de carro com um amigo, e quando eles chegaram em frente de um sítio, esses caras viram duas criaturas atacando um cavalo no pasto. E quando eles desceram do carro para ver o que eram aqueles animais, viram dois bichos muito estranhos, que tinham uma luz esquisita nos olhos. E nisso eles tacaram algumas pedras nesse bicho, para que essas feras parassem de atacar o cavalo. Mas para a surpresa dos dois, foi que essas criaturas não gostaram de ser apedrejadas, e uma delas acabou ficando em pé igual a um homem, em duas pernas, e foi para cima dos dois pescadores. E logo depois, vendo o perigo, esses dois homens saíram daquele local de carro, muito assustados. E esse amigo do capataz dizia que tinha certeza que aqueles dois bichos eram lobisomens. Assim que eu vi essa história, que parecia ter um fundo de verdade, eu fiquei meio balanceado se acreditava ou não, mas acabei deixando isso para lá. Eu voltei para o meu trampo. O fato é que no outro dia, o capataz pegou a caminhonete e foi no centro da cidade comprar algumas coisas. E eu tive uma ideia em fingir em um bar comprar algumas cervejas. E peguei o casco de garrafa e saí da fazenda. E o que eu fiz foi ficar escondido em um matagal do lado da cerca da propriedade, para olhar os dois irmãos que arrumavam a cerca, para ver se eles iriam pegar algum suíno. E o que eu temia se concretizou, pois eu vi um daqueles irmãos passando a corda no pescoço de um porco. Ele levou esse animal para fora da fazenda, e eu comecei a segui-lo. Eu fui andando durante mais ou menos uma hora atrás desse sujeito,
até que cheguei perto de uma pista fora da cidade. E esse cara que pegou o porco entrou em uma mata bem fechada e isolada e amarrou o leitão em uma árvore. O que eu fiz a partir daí foi sair fora rápido daquele lugar e voltei para a fazenda. E assim que cheguei no meu serviço, o capataz já tinha voltado da compra na cidade. E fui conversar com ele sobre o que um dos irmãos fez de pegar o porco. E o caseiro falou para mim que foi tarde demais, pois o outro irmão que ficou na fazenda já tinha pedido as contas há poucas horas atrás e foi embora com muita pressa. Mas o capataz não gostou dessa história do sumiço dos suínos. Ele mandou um dos seus sobrinhos irem comigo até o local onde o leitão foi amarrado, naquela árvore no meio da mata fechada. E se os dois tivessem mesmo pegado o animal, era para nós já chamarmos a polícia, para pegarem eles com a boca na botija. Depois disso, eu fui com o sobrinho do caseiro de caminhonete armado atrás dos dois irmãos. E chegando no local, já não tinha nenhum porco por ali amarrado. E nenhum dos dois caras também não estavam mais lá. E o que fizemos foi fazer algumas rondas pela região, mas não conseguimos mais encontrar nenhum dos dois irmãos. Mas o que ocorreu foi que no final de semana eu estava na fazenda descansando. E quando era por volta das 11 horas da noite, o sobrinho do caseiro apareceu de caminhonete e disse para mim que viu os dois irmãos em uma estrada perto da balada onde ele iria passar a noite. Então ele pediu para eu ir com ele, ver o que aqueles dois irmãos estavam fazendo por aquele lugar. Eu concordei em ir junto com ele, pois o sobrinho do capataz pegou uma espingarda. E em seguida ligamos a caminhonete e pegamos a estrada. Mas quando estávamos chegando perto do ponto onde aqueles dois irmãos entraram na mata, vimos pelo farol da caminhonete um tipo de cachorro muito grande e magro, e aquilo estava cruzando e passando rápido pela rua de terra, e estava levando algo na sua boca, e com a luz do farol na cara desse bicho, ele acabou soltando o que carregava entre os dentes. O sobrinho do caseiro parou a caminhonete, e acabamos concordando em descer na estrada para ver o que era aquilo. Então fizemos isso, e já naquela rua bem escura, meu parceiro já estava com a espingarda nas mãos. E vimos o que aquele bicho largou na estrada, e era uma cabeça de porco. E nessa hora eu olhei para a mata do lado, e vi o vulto daquela criatura parada nos olhando. E o sobrinho do caseiro amirou a arma em direção daquele bicho, mas não atirou, pois o animal, de um jeito inteligente, conseguiu se abaixar rápido pela vegetação. Eu achei muito estranho a movimentação desse bicho, e nós ficamos com mais medo, pois começamos a ouvir uns rosnados de algum outro animal por perto, e era um barulho bem assustador mesmo, como se fosse um cachorro quando faz um ronco quando vai brigar. Então começamos a procurar essa fera que estava fazendo aqueles sons estranhos, para não sermos pegos de surpresa, e fomos voltando devagarzinho para a caminhonete, pois estava ficando muito esquisito aquela estrada de terra. Mas também, quando eu olho na traseira do automóvel, eu vi uma outra criatura em pé. O meu coração, de medo, parecia que ia parar na garganta, só de ver aquilo. Pois pela luz do farol da caminhonete, eu vi que essa criatura tinha um corpo igual a de um homem, mas com uma pelagem escura. E os olhos dessa fera tinham um tipo de luz brilhante, que causava espanto. E é esse bicho que estava rugindo para nós. E o que o sobrinho do capataz fez foi apontar a arma na direção dessa criatura, que para mim eu não tinha dúvida nenhuma que era um lobisomem. E esse bicho, vendo a arma apontada na sua direção, espertamente aquilo se escondeu de trás do automóvel. Mas mesmo assim o meu parceiro atirou nessa fera, que correu em direção da estrada e entrou na mata escura.
Mas como ele atirou a zóio, eu acho que o disparo não pegou na criatura. Mas o que fizemos foi aproveitar esse momento e aí entramos correndo dentro da caminhonete e ligamos aquele automóvel. Enquanto íamos saindo daquele lugar, ainda vimos a outra criatura em 4 patas no meio da mata. E ele também tinha os olhos acesos igual o outro bicho. Mas depois dessa madrugada de terror, chegamos na fazenda e avisamos o caseiro o que tínhamos passado com aquelas 2 criaturas. E o capataz falou para nós não falarmos desse assunto com ninguém, pois para ele aqueles 2 irmãos é que virava esse bicho. E como foi o seu sobrinho que atirou no lobisomem, pode acontecer que apareça um daqueles irmãos ferido ou morto quando eles desvirassem fera. E a polícia poderia vir atrás de nós investigar essa história de sumiço de porco e descobrir que foi o sobrinho que atirou. Bom, o fato é que até hoje eu não soube mais nada desses irmãos lobos, mas eu acho que o tiro não acertou na criatura. Mas nada descarta de ter acertado também. E esses 2 caras vêm se vingar de nós, tanto na forma de lobisomem ou até mesmo na forma humana. Mas ainda bem que até hoje eu não vi mais esses irmãos lobos pela minha região. E dou um aviso para vocês, que não ande perto das matas na parte da noite. E ainda mais se virem algum pedaço de animal morto por perto, pois por ali você pode também encontrar um lobisomem. E quem sabe até 2 criaturas dessas. Boa noite. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva.